2 Tessalonicenses 1, versículo 7. E para vós, que estáis aflitos, descanso conosco, quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus poderosos anjos. Todos nós já ouvimos falar do período que antecede o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Na escatologia cristã, este período é comumente chamado de últimos dias. Agora vamos nos concentrar em 2 Tessalonicenses 1:7, que diz: quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus poderosos anjos. O apóstolo fala de um dia que toda a humanidade não pode evitar. Por isso, é claro, ele usa a palavra quando. Em um momento designado na história humana, o quando de que ele fala acontecerá. Cada hora nos aproxima deste quando de que o apóstolo fala. Cada dia nos aproxima deste quando de que o apóstolo fala. O tempo está se movendo, a história está se movendo, os dias estão sendo lentamente riscados do calendário, aproximando-nos cada vez mais do dia em que o Senhor Jesus será revelado do céu com seu poderoso anjo. Quando São Paulo, o apóstolo, fala sobre a segunda vinda, ele nunca fala sobre isso em termos de si, ou talvez, ou possivelmente. Ele diz quando. Há uma certeza na sua linguagem. Quando o Senhor Jesus for revelado. O que significa revelar? Revisão é uma palavra comum, mas não é algo que usamos com frequência, como o que dizemos toda vez. Existem outras palavras que substituem a palavra revelar. A Bíblia usou revelar propositalmente por causa de como Cristo virá ao nosso reino. Lembro quando nova estátua foi revelada no campus da faculdade. A estátua estava lá por cerca de 2 meses, mas estava coberta. Ela ficou 2 meses escondida, coberta. Não a vimos até ser revelada. A cobertura foi removida e vimos a estátua que estava lá durante os últimos 2 meses. E é disso que São Paulo, o apóstolo, está se referindo. Jesus Cristo será revelado do reino em que ele está agora para o nosso reino. A Bíblia até nos deu os sinais do período de tempo que antecede a volta do Senhor. Fomos informados sobre o que acontecerá durante o tempo da grande tribulação. Todas essas coisas começarão a se manifestar exatamente como foram ditas. Jesus disse que essas coisas devem acontecer antes que a segunda revelação ocorra. Não será possível acontecer se esses sinais não se manifestarem. Quais são esses sinais? Vamos nos concentrar em 2. Zombadores virão. 2 Pedro 3:3. Primeiro, sabendo disso, que nos últimos dias virão zombadores, andando segundo suas paixões. Quem são esses zombadores? São aqueles que zombam das coisas de Deus e daqueles que aceitam Cristo. Chegarão ao ponto de perseguir os eleitos e zombar deles. Um exemplo de zombadores são aqueles que mataram e zombaram de Jesus, dizendo que ele deveria salvar a si mesmo. Estamos vendo pessoas assim em nossos dias agora. Isso é o que os descrentes mais fazem. Eles zombam das coisas de Deus. Eles fazem piadas grosseiras sobre as coisas de Deus, mas serão em grande número. São zombadores que ridicularizam o retorno de Cristo. O segundo sinal que veremos se manifestar é que o Evangelho alcançará o mundo. Acredita-se que existam lugares no mundo hoje que ainda não foram descobertos ou lugares que não podem ser alcançados. Alguns desses lugares foram alcançados, mas o Evangelho não foi levado até eles. Os crentes levarão o Evangelho a todas as partes do mundo ou o mais longe que conseguirem.
Então vemos que Deus até enviará os anjos para pregar o Evangelho. Deus cumpre sua palavra sempre, sempre. Todos ouvirão o Evangelho antes do retorno de Jesus. Hoje em dia, acreditamos que existem pessoas que se responsabilizaram por levar o Evangelho ao mundo. Mas ainda assim, o Evangelho não foi levado aos cantos do mundo. Hoje em dia, a Bíblia diz que até Deus enviará anjos para pregar o Evangelho ao mundo. Apocalipse 14, verso 6. Então vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. De volta ao nosso verso 2 Tessalonicenses 1, verso 7, e a vós que são atribulados, descanso conosco quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus anjos poderosos. Jesus será revelado. O tipo de revelação que isso será é como remover algo que cobre uma coisa. As nuvens serão abertas. A Bíblia explicou como será essa segunda vinda. Não é que Jesus simplesmente descerá. Algumas coisas acontecerão e ele será revelado. Em um show de premiação, antes de chamar alguém que receberá o grande prêmio, o palco é mudado, a luz é mudada, a atmosfera é mudada, e todos sabem que algo grande está para ser revelado. Por último, eles revelam o nome do vencedor. Eu acredito que a segunda vinda será assim quando ele for revelado. Apenas imagine. Apenas imagine quando ele for revelado. A vinda de Jesus envolve poder. Ele está vindo com força. Quando ele estava na terra, dado por Maria, ele pregou o Evangelho. Ele amou a todos e pregou o amor. Desta vez, ele não está vindo para pregar. Ele está vindo com todo o poder. A Bíblia deixou claro que os anjos estarão com ele em fogo flamejante. Ele também virá em sua glória. No livro de Judas, Judas citou Enoque, que os santos que foram arrebatados também seguirão Cristo quando ele voltar para o julgamento do mundo. Judas 1, verso 14 diz: Agora, Enoque, o sétimo de Adão, profetizou sobre esses homens também, dizendo: Eis que o Senhor vem com dezenas de milhares de seus santos. Isaías é classificado como um dos principais profetas da Bíblia, e por razões óbvias. Deus revelou mistérios a Isaías, mas a profecia em que quero me concentrar hoje é uma que raramente é mencionada. Isaías capítulo 63, versículo 1, que diz: Quem é este que vem de Edom, com vestes tingidas de Bosra, este que é glorioso em seu traje, viajando na grandeza de sua força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. O profeta Isaías começa esse capítulo com uma pergunta: quem é este? Será que pode haver alguma dúvida de que este é ninguém menos que o grande Senhor Jesus Cristo, aquele que vem para salvar seu povo de Israel? A última vez que o povo de Israel o viu, ele se apresentou a eles em Jerusalém como seu Messias, cumprindo Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz salvação, humilde e montado em um jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Contudo, ele foi rejeitado pela nação, e Jesus disse-lhes em Lucas 13, versículo 35:
Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, pois eu vos digo que não me vereis mais até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Isaías fala de um dia em que ele vem para salvar seu povo como seu Messias triunfante. Eles o verão viajando na grandeza de sua força. O profeta Isaías não estava confuso sobre a personalidade do Senhor Jesus Cristo quando abriu sua profecia com a palavra: quem é este que vem de Edom? Isaías usou esta declaração para descrever a glória e o poder com os quais Cristo retornará em sua segunda aparição, pois ele mais tarde descreveu que ele é glorioso em suas vestimentas e que viaja na grandeza de sua força. As palavras de Isaías estão em ligação direta com o cântico de Míriam em Êxodo 15, versículo 11, quando ela cantou um cântico de vitória sobre os inimigos egípcios, quando disse: quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, tão glorioso em santidade, terrível em louvores, fazendo maravilhas grandiosas e inimagináveis? Enquanto o profeta admirava a grandiosidade do Senhor e refletia em sua mente, recebeu uma resposta suave do próprio Senhor. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Assim vemos que o retorno final e glorioso do Senhor é para estabelecer a justiça eterna e salvar de fato o seu povo. Este evento profético visto por Isaías ocorre antes da Batalha do Armagedon. Jeremias 49, versículo 22, confirmou a profecia de Isaías ao descrever ainda mais que tipo de evento será quando Cristo retornar. Eis que ele subirá e voará como a águia e estenderá suas asas sobre Bosra. E naquele dia, o coração dos poderosos de Edom será como o coração de uma mulher em suas dores.